Lei número 9.796, de 5 de maio de 99. Artigo 1º. A compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição, obedecerá às disposições desta lei. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, considera-se: 1. Regime de origem: o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado, sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes. 2. Regime instituidor: o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefícios de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem. Parágrafo 1º. Os regimes próprios de previdência de servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios só serão considerados regimes de origem quando o regime geral de previdência social for o regime instituidor. Parágrafo 2º. Na hipótese de o regime próprio de previdência de servidor público não possuir personalidade jurídica própria, atribuem-se ao respectivo ente federado as obrigações e direitos previstos nesta lei. Artigo 3º. O regime geral de previdência social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira, observado o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. O regime geral de previdência social deve apresentar a cada regime de origem os seguintes dados referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. 1. Identificação do segurado e, se for o caso, de seu dependente. 2. A renda mensal inicial e a data de início do benefício. 3. O percentual do tempo de serviço total do segurado correspondente ao tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Parágrafo 2º. Cada regime de origem deve pagar ao regime geral da Previdência Social, para cada mês de competência do benefício, o valor resultante da multiplicação da renda mensal do benefício pelo percentual obtido na forma do inciso 3 do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A compensação financeira referente a cada benefício não poderá exceder o resultado da multiplicação do percentual obtido na forma do inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo pela renda mensal do maior benefício da mesma espécie, pago diretamente pelo regime de origem. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo anterior, o regime de origem deve informar ao regime geral de previdência social, na forma do regulamento, a maior renda mensal de cada espécie de benefício por ele pago diretamente. Parágrafo 5º. O valor de que trata o parágrafo 2º deste artigo será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento do benefício pela Previdência Social, devendo o regime geral de Previdência Social comunicar a cada regime de origem o total por ele devido em cada mês como compensação financeira. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto nesse artigo aos períodos de contribuição utilizados para fins de concessão de aposentadoria pelo INSS em decorrência de acordos internacionais. Artigo 4º. Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do regime geral de previdência social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. O regime instituidor deve apresentar ao regime geral de previdência social, além das normas que o regem, os seguintes dados referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime geral de previdência social. 1. Identificação do servidor público e, se for o caso, de seu dependente. 2. O valor dos proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente e a data de início do benefício. 3. O tempo de serviço total do servidor e o correspondente ao tempo de contribuição ao regime geral de previdência social. Parágrafo 2º.
Com base nas informações referidas no parágrafo anterior, o regime geral de previdência social calculará qual seria a renda mensal inicial daquele benefício segundo as normas de regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. A compensação financeira devida pelo regime geral de previdência social relativa ao primeiro mês de compensação, o primeiro mês de competência do benefício, será calculada com base no valor do benefício pago pelo regime instituidor ou na renda mensal do benefício calculada na forma do parágrafo anterior ou que for menor. Parágrafo 4º. O valor da compensação financeira mencionada no parágrafo anterior corresponde à multiplicação do montante ali especificado pelo percentual correspondente ao tempo de contribuição ao regime geral de previdência social no tempo de serviço total do servidor público. Parágrafo 5º. O valor da compensação financeira devida pelo regime geral de previdência social será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios da Previdência Social, mesmo que tenha prevalecido no primeiro mês o valor do benefício pago pelo regime instituidor. Artigo 5º. Os regimes instituidores apresentarão aos regimes de origem, no prazo máximo de 36 meses a contar da data da entrada em vigor desta lei, os dados relativos aos benefícios em manutenção dessa data, concedidos a partir da promulgação da Constituição Federal. Parágrafo único. A compensação financeira em atraso relativa aos benefícios de que trata este artigo será calculada multiplicando-se a renda mensal obtida para o último mês, de acordo com o procedimento determinado nos artigos 3º e 4º, pelo número de meses em que o benefício foi pago até então. Artigo 6º. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, manterá cadastro atualizado de todos os benefícios objeto da compensação financeira, totalizando o quanto deve para cada regime próprio de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como o montante devido por cada um deles para o regime geral de previdência social, como compensação financeira e pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal. Parágrafo 1º. Os desembolsos pelos regimes de origem só serão feitos para os regimes instituidores, que se mostrem credores no cômputo da compensação financeira devida de lado a lado e dos débitos pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social comunicará o total a ser desembolsado por cada regime de origem até o dia 30 de cada mês, devendo os desembolsos ser feitos até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 3º. Os valores não desembolsados em virtude do disposto no parágrafo 1º deste artigo serão contabilizados como pagamento efetivos, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, registrar mensalmente essas operações e informar a cada regime próprio de previdência do servidor público os valores a ele referentes. Parágrafo 4º. Sendo inviável financeiramente para um regime de origem desembolsar de imediato os valores relativos à compensação financeira em função dos valores em atraso a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, podem os regimes de origem instituidor firmar termo de parcelamento dos desembolsos atualizando-se os valores devidos nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 5º. O pagamento para os regimes próprios de previdência social credores da compensação financeira relativa ao período de 5 de outubro de 88 a 5 de maio de 99, cujo entes instituidores não sejam devedores de contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, será efetivado conforme os seguintes parâmetros. 1. Até o exercício de 2017 para os municípios. A. Em parcela única, se o crédito não superar R$ 500 mil. B. Em tantas parcelas mensais quantas forem necessário até o limite de R$ 500 mil, se o crédito superar esse montante. 2. A partir do exercício de 2018 para os municípios, estados e os Distrito Federal. A. Em parcela única, se o crédito não superar R$ 1.500.000. B. Em tantas parcelas mensais de até R$ 1.500.000, se o crédito superar
esse montante no prazo de até 180 meses, condicionada à existência de recursos financeiros para o cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. Caso o limite de 180 meses não seja suficiente para a quitação dos créditos, o valor da parcela disposto na linha B deste inciso será ajustado, de forma a garantir a quitação no prazo de 180 meses. 3. Por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regimento Geral de Previdência Social. Parágrafo 6º. O pagamento da compensação financeira do Fundo de Regime Geral de Previdência Social depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida compensada e é causa da extinção dos pagamentos previstos no parágrafo 5º deste artigo, a manutenção do litígio ou ajuizamento de novas ações. Artigo 7º. Os regimes instituidores devem comunicar de imediato aos regimes de origem qualquer revisão no valor do benefício, objeto de compensação financeira ou sua extinção total ou parcial, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social registrar as alterações no cadastro a que se refere o artigo anterior. Parágrafo único. Constatado o não cumprimento do disposto nesse artigo, as parcelas pagas indevidamente pelo regime de origem serão registradas em dobro no mês seguinte ao da constatação com débito daquele regime. Artigo 8º. Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso estipulado no parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei, ou de descumprimento do prazo de análise dos requerimentos estipulado em regulamento, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para a atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. Na hipótese de o regime previdenciário próprio dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios possuir personalidade jurídica própria, os respectivos entes federados respondem solidariamente pelas obrigações previstas nesta lei. Artigo 8º-A. A compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social dos Estados, da União, do Distrito Federal e dos municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição, obedecerá, no que couber, às disposições dessa lei. Parágrafo 1º. O regulamento estabelecerá as disposições específicas a serem observadas na compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social, inclusive no que se refere ao período de estoque e às condições para seu pagamento, admitido parcelamento. Parágrafo 2º. O ente federativo que não aderir à compensação financeira com os demais regimes próprios de previdência social ou inadimplir suas obrigações terá suspenso o recebimento dos valores devidos pela compensação com o regime geral de previdência social na forma estabelecida no regulamento. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias contado da data da sua publicação. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 5 de maio de 1999.